Se você ama mistérios reais e quer ficar por dentro dos casos que ninguém explica, se inscreva agora no canal. E antes de ouvir essa história, me diz nos comentários: você acha que eles se perderam ou encontraram algo que não deveria estar lá? Sua opinião pode mudar como você enxerga cada detalhe daqui para frente. Eles chegaram ao Rio numa manhã azul de novembro de 2006, trazendo mochilas enxutas, um mapa plastificado e a ilusão de que trilhas sempre terminam em vistas bonitas. Eram 3 amigos de São Paulo, adolescentes tardios, tentando provar que a vida adulta ainda tinha espaço para um pouco de imprudência controlada. Na rodoviária, riram do exagero das mães e combinaram que a foto na entrada da trilha seria a piada interna da viagem. 3 valentes contra a mata. Essa foto existe. É o último registro deles antes do sumiço. O plano era simples: subir cedo, seguir as marcações, almoçar no mirante e descer antes do pôr do sol. O céu ajudava, a previsão também. Mas a trilha tem regras que não aparecem nos mapas. Vento que confunde a direção, trechos que parecem iguais, um silêncio grosso que engole sons e pressa. Ninguém notou quando a estrada de terra ficou para trás e a vegetação fechou em corredores estreitos com cheiro úmido de folhas pisadas. A partir daí, o tempo começou a estranhar. Perto do meio-dia, um guia local jurou ter visto 3 figuras cruzando um atalho que moradores evitam. Corta caminho, dizem, mas quem conhece prefere dar a volta. Há quem conte que naquela dobra de mata, bússolas ficam nervosas e lanternas falham. Na época soou como superstição turística. Hoje, lê-se como advertência não ouvida. À tarde, nuvens se ergueram do lado do mar e o ar ficou pesado. Um helicóptero passou ao longe como presságio desenhado no céu. Eles continuavam andando, ainda confiantes, filmando bobagens com uma câmera compacta, piadas de trilha, a brincadeira de quem chega por último carrega a água, o zoom desajeitado apontando para o pico. Nada de extraordinário, até que um deles comenta, quase fora do quadro, que a trilha fez uma curva que não estava no mapa. O amigo ri. Talvez o mapa esteja atrasado. É a última frase leve que se conhece. Quando deram falta das mensagens, as famílias ligaram para os hotéis, depois para os hospitais, por fim, para a polícia. As buscas começaram no dia seguinte, com voluntários, cães e o barulho insistente dos helicópteros tentando furar o tecido compacto da mata. Encontraram pegadas até um ponto de pedra úmida, marcas de tênis que paravam num chão sem saída, sem sinais de queda, sem arrasto, sem luta, apenas ausência. A investigação registrou hipóteses: desorientação, acidente, tentativa de descer por rota alternativa. A imprensa cobriu por alguns dias, o país acompanhou como acompanha tantos casos, com comoção breve e conclusões precárias. O que não coube nos relatórios foram os relatos paralelos. Moradores falaram de lanternas tremendo na madrugada, de vozes que não pareciam pedir ajuda, mas sussurrar números, como se estivessem contando passos no escuro. Um pescador disse ter visto, na água quieta de um pequeno poço, o reflexo de 3 luzes onde não havia ninguém. O caso, sem provas nem suspeitos, foi engavetado dentro de uma gaveta maior, a das histórias que o tempo decide arquivar por nós. Anos passaram. As mães aprenderam a cozinhar em silêncio. Os amigos evitaram trilhas, mapas, finais de tarde. O nome dos 3 virou artigo antigo, link quebrado, lembrança pontuda em aniversários. Até que, 17 anos depois, algo voltou à superfície. Não num golpe de sorte, mas num gesto teimoso. Em 2023, uma pequena equipe de documentaristas decidiu refazer o percurso. Não para resolver o caso, mas para recolher as sobras, placas tortas, testemunhos curtos, marcas na árvore que talvez nunca tenham existido. Fizeram o que ninguém tinha feito com calma. Seguiram a trilha como quem lê um livro, página por página,
sem pular o capítulo que dá medo. Conversaram com guias, revisitaram a rodoviária, acharam a vendinha que ainda vende o mesmo refrigerante barato. E então, ao atravessarem o trecho que moradores chamam de atalho que corta demais, viram algo que não deveria estar ali. No começo, parecia apenas um brilho entre raízes, como a língua metálica de alguma coisa esquecida. A luz bateu de lado e anunciou a forma. A borda enferrujada de uma câmera compacta antiga, quase enterrada, mordida pela terra. Ao lado, meio coberta por folhas, uma pulseira trançada de nylon, o tipo que se compra em banca de praia. A equipe parou. O som da mata, que até ali era um zumbido uniforme, ganhou contornos, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Um dos documentaristas ajoelhou, raspou a lama com cuidado e soltou uma pergunta que ninguém respondeu. Como isso ficou aqui por tanto tempo sem ninguém ver? Foi quando perceberam que a câmera tinha ainda um cartão de memória. Não deveria funcionar. Não havia lógica técnica ou sorte suficiente. Mas a teimosia que trouxe o grupo até ali também os empurrou para a decisão inevitável: levar o material, tentar a recuperação e abrir uma janela que talvez jamais devesse ser aberta. E foi exatamente nesse ponto da trilha, o mais isolado, o que os moradores preferem contornar, que a história, depois de 17 anos, deu um passo adiante. O laboratório conseguiu extrair as imagens em um processo lento, quadro por quadro, como se o próprio arquivo resistisse em voltar à luz. A primeira sequência mostrava o que todos esperavam: 3 jovens sorrindo, a câmera tremendo, o verde intenso da mata. Era 2006 impressa na textura da imagem, com aquele brilho artificial das câmeras digitais baratas. Em alguns segundos, a alegria se tornava inquietação. O foco saía do rosto e se fixava em sombras entre as árvores, como se houvesse algo ali que o operador não tivesse notado. Mas a lente, sim. Nos vídeos seguintes, o tempo parece se desorganizar. O sol já estava baixo demais e as falas ficavam curtas, ansiosas. A trilha se divide aqui, dizia uma voz masculina. Mas a gente não passou por isso antes, respondia outra. Um corte brusco, a tela escurece, depois volta com o som do vento atravessando folhas. O último registro completo dura 32 segundos. Um deles aponta a câmera para o chão, mostrando marcas parecidas com pegadas. Só que eram longas demais e desapareciam a poucos metros, como se a terra as tivesse engolido. No fim, uma respiração rápida, um barulho que ninguém conseguiu identificar, e o vídeo se encerra com um chiado eletrônico. A equipe do documentário, inicialmente empolgada, começou a discordar sobre o que fazer com o material. Um deles dizia que era dever divulgar. Outro achava que era melhor entregar às autoridades antes de qualquer coisa. Mas todos concordaram em voltar à trilha, na tentativa de refazer o percurso exato mostrado na gravação. E foi aí que o caso, que parecia um simples resgate de memórias, se transformou em algo muito mais estranho. Ao retornarem ao ponto onde a câmera foi encontrada, notaram que a vegetação não correspondia às imagens de 2006. Árvores de grande porte estavam dispostas de maneira diferente, como se o lugar tivesse mudado de arquitetura. Um deles, especialista em botânica, comentou: "Essa árvore aqui não existe há 17 anos. Ela é nova." No chão, sob as raízes, havia pequenas elevações, como bolhas endurecidas de terra. Ao tentar cavar, encontraram fragmentos de tecido. Eram pedaços de uma mochila, com zíperes corroídos, e uma etiqueta quase ilegível com o nome de um dos turistas desaparecidos. A descoberta mobilizou a imprensa local. Repórteres acamparam por dias próximos à entrada da trilha. O caso, esquecido há mais de uma década, voltou às manchetes. As famílias foram procuradas e um dos irmãos reconheceu a pulseira que estava nas fotos divulgadas. "Eu dei para ele no Natal daquele ano", disse, tentando manter a voz firme. Mas o que deixou todos sem palavras foi o que apareceu nas imagens ampliadas, depois de um tratamento técnico mais profundo.
Entre os quadros recuperados, havia um frame em que, por frações de segundo, algo aparecia atrás dos três rapazes. Uma silhueta. No início, parecia um jogo de sombra. Depois, quando os técnicos realçaram o contraste, o contorno ficou evidente. Uma figura humana, imóvel, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Alta demais para ser um dos amigos, magra demais para parecer real. O rosto, borrado, se inclinava levemente, como se observasse. Nenhum dos jovens parece ter notado. O vídeo foi enviado para análise pericial. O laudo concluiu que não havia indícios de manipulação digital. O arquivo era genuíno, datado de 2006, sem edições posteriores. Isso eliminava a hipótese de montagem, mas deixava uma pergunta ainda mais difícil. Quem ou o que estava ali, naquela fração de segundo? O documentário, que antes seria apenas uma homenagem, virou um registro de investigação. As gravações foram mostradas em programas de TV, fóruns de mistérios e redes sociais. Cada nova pessoa que via o vídeo percebia um detalhe diferente. Um reflexo, um som, um sussurro quase imperceptível quando se aumenta o volume. Um usuário comentou: "No segundo 18, dá para ouvir uma voz dizendo volta." Outro jurava ver um movimento de cabeça atrás da sombra. Nenhuma dessas observações foi confirmada oficialmente, mas todas reforçavam a sensação de que havia mais do que simples desaparecimento. Os moradores da região, pressionados por curiosos e jornalistas, começaram a recontar as histórias antigas. Falaram de caminhantes que ouviam passos paralelos aos seus, de bússolas que giravam enlouquecidas, de luzes que se acendiam no meio da mata sem explicação. Um dos guias mais velhos afirmou que aquele trecho da trilha fora aberto sobre uma área usada por colonos há mais de um século, onde pessoas sumiam tentando cortar caminho entre os morros. "É uma trilha que não aceita volta", disse com a naturalidade de quem fala de chuva. As autoridades voltaram ao local para uma busca formal. Usaram drones, sensores térmicos, cães farejadores. Nada. Nenhum corpo, nenhum sinal recente. Apenas vestígios que pareciam antigos demais e recentes demais ao mesmo tempo. O caso foi novamente arquivado, mas o eco da história já estava solto. E foi então, semanas depois, quando a equipe começou a revisar o material bruto das gravações de 2023, que notaram algo novo. Um som quase imperceptível de respiração, captado pelo microfone direcional. No canto do vídeo, entre sombras de folhas, algo se moveu por um instante, refletindo a luz como um olho atento. O silêncio que se seguiu não era mais apenas o da floresta. Era o de quem percebe que há lugares onde o tempo não anda. Ele observa. Na noite seguinte à descoberta desse detalhe, o editor principal do documentário decidiu revisar o arquivo original, quadro por quadro. Ele aumentou o brilho, isolou as frequências de áudio e aplicou um filtro para reduzir o ruído do vento. O que parecia apenas um som de respiração ganhou contornos definidos. Havia uma palavra sussurrada, quase engolida pela estática. Ele jurou ter ouvido um nome, o mesmo nome de um dos turistas desaparecidos. Assustado, ele salvou o arquivo e desligou o computador. Mas o programa de edição não respondeu. A tela piscou 2 vezes e o vídeo voltou a tocar sozinho, sem comando. No canto inferior, um contador de tempo apareceu em vermelho, como se a câmera ainda estivesse gravando. O editor recuou, congelado, enquanto o visor mostrava imagens recentes. A própria equipe, naquela mesma trilha, filmando sem perceber que estavam sendo observados. Ele fechou o notebook e deixou o estúdio, jurando nunca mais mexer naquele material. 2 dias depois, uma das produtoras ligou para ele dizendo que o arquivo havia sumido do sistema. Nenhum backup, nenhum registro. Apenas um único frame restava em uma pasta temporária. Mostrava a trilha, ao amanhecer, com uma silhueta parada no mesmo ponto onde a câmera fora achada. O grupo, dividido entre o medo e a curiosidade, decidiu voltar uma última vez.
Não por ousadia, mas porque sentiam que a história não os deixaria em paz enquanto não voltassem. Levaram equipamentos novos, drones e sensores de movimento. O plano era filmar apenas durante o dia. Nenhum deles quis arriscar a noite. Mas à medida que avançavam, a floresta parecia diferente, mais densa, mais viva. As árvores faziam sombras que se moviam em ritmos que não pertenciam ao vento. Um dos drones perdeu o sinal sem motivo, outro girou em círculos e caiu. Ainda assim, continuaram. Quando chegaram ao ponto onde a câmera havia sido enterrada, encontraram algo novo, uma marca no chão, feita por mãos humanas. Era uma palavra escrita com galhos finos. Fiquem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum pássaro, nenhum som de inseto. Um dos membros da equipe deu 2 passos à frente e notou uma depressão no solo. Parecia recente, como se alguém tivesse escavado e coberto de novo. Eles começaram a cavar. A poucos centímetros de profundidade, acharam um pano úmido, depois um pedaço de couro. E, por fim, uma caixa metálica, antiga, enferrujada. Dentro, uma fita lacrada, com uma etiqueta quase apagada. Julho 2006. Sem tocar mais nada, voltaram à cidade. A fita foi digitalizada. No vídeo, um dos rapazes desaparecidos aparece ofegante, gravando em primeira pessoa. A imagem é instável e a voz trêmula. Se alguém encontrar isso, não siga as vozes, não tente voltar. Elas sabem o caminho. O rapaz olha para trás, ofuscado pela luz, e algo, fora de foco, se aproxima lentamente. O vídeo termina com o mesmo chiado que aparecia no cartão de memória. Depois que essa gravação veio à tona, o caso ganhou atenção nacional. Programas de TV, fóruns, canais de mistério, as pessoas discutiam cada frame, tentando encontrar respostas. Alguns diziam que era uma encenação perfeita, outros juravam sentir algo errado só de assistir. Houve quem dissesse que as coordenadas do local mudavam quando se tentava localizá-las em um mapa digital, como se a trilha não ficasse exatamente no mesmo lugar 2 vezes. Com a pressão da mídia, a polícia voltou ao local, desta vez com apoio de geólogos e peritos. Encontraram, sim, algo que nunca havia sido registrado antes. Uma fenda estreita no solo, como uma entrada natural entre pedras, que só podia ser vista quando o sol se punha num ângulo específico. O ar que saía dali era gelado, úmido e tinha um cheiro metálico. Um dos peritos colocou uma câmera com luz acoplada e deixou descer alguns metros. O vídeo captou paredes cobertas por musgo e inscrições antigas, riscadas com algum tipo de objeto afiado. Entre os símbolos, repetia-se uma palavra em português arcaico: volta. As imagens nunca foram divulgadas oficialmente. Parte da equipe de perícia pediu transferência, alegando razões pessoais. O documentário foi cancelado. O material restante, recolhido por autoridades, jamais foi devolvido aos produtores. Mas algumas semanas depois, um dos drones que havia desaparecido na floresta reapareceu. Um morador o encontrou preso entre galhos, a quase 2 quilômetros da trilha principal. A bateria ainda tinha carga suficiente para guardar o último vídeo gravado. Nele, durante poucos segundos, vê-se a equipe indo embora. E atrás deles, 3 figuras paradas, imóveis, observando em silêncio. As mesmas roupas, as mesmas mochilas, os mesmos rostos dos turistas desaparecidos em 2006. E foi então que o mistério deixou de ser uma lembrança antiga. Porque, se aquelas imagens eram reais, eles nunca saíram da trilha. As autoridades tentaram explicar o vídeo do drone como um erro de gravação, uma sobreposição de imagens antigas com novos registros, mas nenhuma perícia conseguiu comprovar isso. O chip do drone era novo, comprado dias antes, e a data de gravação registrada era exata: 12 de agosto de 2023, às 17h42. Mesmo assim, o arquivo mostrava nitidamente os 3 jovens parados na trilha, imóveis, olhando para a câmera, como se soubessem que estavam sendo filmados. As famílias foram chamadas novamente. Um dos pais, ao ver o vídeo, desabou em silêncio.
Disse apenas: "Esse casaco foi o que eu vesti nele no dia da viagem." Não havia como negar os detalhes. Cada traço, cada cicatriz, cada dobra de roupa coincidiam. Mas havia algo sutilmente errado nos rostos, um brilho no olhar que não parecia humano. Os noticiários exploraram o caso até a exaustão. A cada novo ângulo analisado, surgiam mais perguntas. Alguns diziam que a trilha era um ponto cego do tempo, uma dobra onde momentos se repetem. Outros, que os jovens tinham sido vítimas de um fenômeno geológico capaz de alterar a percepção espacial. Houve até quem afirmasse que se tratava de uma entidade natural, algo que habita a floresta e imita os perdidos. A pressão se tornou tão intensa que o governo decidiu interditar completamente o acesso à região. Placas novas foram colocadas com alertas em letras vermelhas. Área restrita, perigo de deslizamento. Mas os moradores sabiam que o risco ali não era de terra, e sim de memória. À noite, eles juram ouvir vozes chamando pelo nome. Vozes jovens, confundidas, repetindo pedidos de ajuda que nunca chegam. Pouco tempo depois, um dos documentaristas desapareceu. Era o mesmo editor que ouvira o nome sussurrado no vídeo original. Deixou o carro na estrada, com o celular sobre o banco e o notebook aberto na última cena analisada. O vídeo que permanecia na tela mostrava o interior da mata, com o som distante de passos e respiração. Nenhuma imagem nova, apenas o áudio crescendo até cessar abruptamente. Quando a polícia revisou os arquivos, encontrou uma pasta oculta. Dentro, um documento de texto com apenas uma frase: "Eles me chamaram." A partir daí, ninguém mais quis continuar o trabalho. O projeto do documentário foi encerrado oficialmente, mas versões incompletas dos vídeos começaram a circular pela internet, publicadas em fóruns anônimos, canais de mistério e redes sociais obscuras. Alguns afirmavam que assistir aos arquivos originais causava vertigem. Outros diziam ouvir vozes vindas de dentro das caixas de som. O tempo passou, mas o caso nunca mais voltou ao esquecimento. Todo ano, no mesmo dia da gravação de 2006, alguém afirma ver luzes na trilha. 3 pontos de lanterna se movendo em silêncio entre as árvores. Quando moradores tentam se aproximar, as luzes se apagam e reaparecem mais adiante, sempre na mesma direção, sempre seguindo o caminho que leva ao ponto onde a câmera foi encontrada. No início de 2024, uma nova equipe de investigadores decidiu examinar as coordenadas exatas do local. Mas, curiosamente, elas não batiam com os registros antigos. O mapa indicava que a entrada da trilha havia mudado quase 600 metros de posição. Nenhum deslizamento explicava isso. Nenhum satélite anterior mostrava a alteração. Era como se a floresta tivesse se movido, reconfigurando seus caminhos para esconder a ferida aberta há 17 anos. E foi nesse ponto que um dos peritos, enquanto comparava as imagens de satélite, percebeu algo que gelou a espinha de todos. No registro de 2006, tirado poucos dias após o desaparecimento, é possível ver nitidamente 3 figuras no meio da trilha. As mesmas posições, os mesmos ângulos, a mesma distância entre eles que aparece no vídeo do drone de 2023. 17 anos, separando 2 imagens idênticas. O que quer que exista naquele lugar não envelhece, não passa, permanece. Alguns acreditam que os turistas ainda estão lá, presos num tempo que se repete. Outros dizem que são apenas ecos, impressões deixadas por um medo que não se dissipou. Nenhuma explicação oficial foi aceita. O governo manteve a interdição, mas todos os documentos do caso foram retirados do acesso público. Restou apenas uma coisa: um envelope anônimo entregue na redação de um jornal do Rio. Dentro, uma única folha, escrita à mão com tinta borrada. Eles nunca saíram da trilha. E na parte de baixo, em letras pequenas, uma frase que parece mais um aviso do que uma assinatura. Alguns lugares não querem ser encontrados.
Então me diz, o que você acha que realmente aconteceu com eles? Foram vítimas de um acidente ou estão presos em algo que vai além do tempo? Comenta aí embaixo. E se você quiser mais histórias reais que desafiam a lógica, se inscreve agora no canal. A próxima pode fazer você pensar 2 vezes antes de entrar em uma trilha sozinho. Uma semana depois da carta anônima chegar ao jornal, o repórter que a recebeu decidiu investigar por conta própria. Ele era conhecido por não acreditar em nada que não pudesse ser medido, provado, gravado. Mas o tom daquelas palavras, a precisão da caligrafia e o carimbo de correio, enviado de uma pequena cidade ao pé da serra, não o deixaram em paz. No sábado seguinte, ele pegou o carro, uma câmera e uma lanterna e dirigiu até o local onde, segundo o envelope, tudo havia começado e terminado. Ao chegar, encontrou as placas de interdição derrubadas. A trilha, tomada por neblina, parecia esperar. O ar era frio, pesado, úmido. Cada passo fazia a mata respirar. Ele filmava tudo, descrevendo cada detalhe em voz baixa, talvez para se convencer de que estava no controle. São 16h17. Nada demais por enquanto, registrou. Minutos depois, o som da mata mudou. Os insetos silenciaram, o vento parou e o relógio do pulso congelou nos ponteiros. Quando o vídeo foi encontrado, 2 semanas depois, o carro dele ainda estava estacionado à beira da estrada, com as portas trancadas e o motor desligado. Dentro, a câmera gravava em looping, mostrava a subida, as árvores, o mesmo caminho dos turistas e da equipe do documentário. Só que desta vez, havia algo novo. Um vulto o seguia a poucos metros, invisível ao olho nu, mas refletido nos olhos dos animais que apareciam fugindo. No último minuto, ele aponta a lanterna para a frente e a voz se desfaz em um murmúrio. Eles estão me vendo. A luz vacila. Um rosto surge rápido, o mesmo de um dos turistas desaparecidos. Só que pálido, sem piscar. Depois, nada. A gravação termina em silêncio total. O arquivo foi analisado e o áudio do final revelou algo que todos prefeririam não ouvir. 3 vozes sobrepostas, dizendo a mesma frase, uma de cada lado da trilha. Volta. Desde então, a região foi completamente cercada. Nenhuma equipe oficial entra mais. Os moradores, ao cair da noite, trancam as janelas e dizem que, às vezes, quando o vento sopra do lado do morro, é possível ouvir passos descompassados e respiração lenta, como se alguém ainda estivesse tentando encontrar o caminho de volta. Mas talvez o mais inquietante seja o que começou a circular nas redes há poucos dias. Um vídeo curto, publicado em uma conta nova, sem nome. Mostra a mesma trilha, o mesmo enquadramento, mas com um quarto vulto caminhando entre os 3 jovens. As coordenadas marcadas no canto inferior, 2025. Talvez o tempo não tenha acabado de contar essa história. Talvez ela apenas esteja recomeçando. Então, se você chegou até aqui, me diz nos comentários. Você acredita que alguns lugares podem prender o tempo? E se quiser continuar desvendando mistérios reais que desafiam a lógica, se inscreve agora no canal. A próxima história já começou.